Uma boa tarde, amigos da Rádio e TV Pacto Web de Gravataí. Nós estamos aqui para dar algumas notícias que estão acontecendo no dia de hoje, 27 de janeiro de 2024. Como temos normalmente lives todas segundas, quartas e sextas, nesse dia que nós não temos, nós damos algumas informações que estão acontecendo no dia a dia. Aniversariante do nosso conhecimento hoje, Giovanni Silveira, filho do militão, tenente da Brigada Militar, e também o Eduardo Severo, meu afilhado e filho do Coronel Severo. Mas, de algumas notícias que nós temos, que o governo argentino retirou algumas medidas fiscais polêmicas do projeto que foi enviado ao Congresso. Isso é uma atitude do Javier Milei, porque senão não seriam aprovados. Ele está enfrentando lá as mesmas dificuldades que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou aqui. Ele não tem maioria no Congresso, está diante da recuperação de uma economia de 140% ao ano de inflação, herança do governo passado, além de ter uma mudança de ideologia, que antes quem governava era a esquerda e agora ele é de direita. Alguns repórteres não sabem dizer de direita. É ultradireita ou extrema-direita. É tudo para dizer ao excesso. Isso lá na Argentina. Mas aqui no Brasil, a Brigada Militar divulgou um balanço parcial da 54ª Operação Golfinho. O governo federal também vai pagar uma bolsa de 2 mil por ano para alunos do ensino médio. Chamado do programa é o Pé de Meia. Infelizmente, alguns até dizem que seria pagar para que os alunos vão à escola, mas realmente, diante da evasão escolar, esta é uma boa atitude e louvável do governo federal. O governo também avalia, o governo federal, avalia demitir a cúpula da ABIN em meio a escândalos de espionagem. A Polícia Federal prendeu 5 brasileiros foragidos nos Estados Unidos com nomes em lista da Interpol. Aquela ministra, a Sônia Guajajara, ela foi internada por alteração da pressão arterial, que no momento está sob controle, segundo informou o Boletim Médico. Mega Sena, no dia de hoje, aproveitem. Ela vai pagar 65 milhões. É hoje que sai. Também dizem um estudo que a violência psicológica contra pessoas trans subiu 20% no Brasil. Principalmente você que está veraneando, aproveite, porque a previsão é de tempo seco e calor que deve predominar aqui no nosso estado nos próximos dias. Aquele incêndio da Boate Kiss completa 11 anos. Completou hoje, nesse sábado. No Rio Grande do Sul, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, exalta a importância do etanol para a descarbonização. Geraldo Alckmin é aquele que é vice-presidente, mas pouco se destaca. Mas ele disse, por exemplo, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um desocupado e que não atrapalha o governo Lula, mas só que ele fala nisso o tempo todo. E ele vai retornar ao Estado. Aquele summit que é feito aqui no Brasil, ele já recebeu o convite do governador Eduardo Leite e virá ao Estado em outra oportunidade. Aqui no nosso Rio Grande, 10 pontos são impróprios para o banho. Mas em Porto Alegre, o Lami, aquela praia, está liberada. Também o governo do Rio Grande do Sul alertou para sites falsos que dizem que estão dispostos a receber os seus pagamentos do IPVA.
Belém Novo, junto ao Lami, também estão próprias para o banho. Se você não pode ir ao litoral com praia salgada, nós temos bons balneários aqui em Porto Alegre. A descida da Borges vai abrir o Carnaval 2024 em Porto Alegre. Para quem gosta, aproveitem. No tênis, a Sabalenka é a primeira bicampeã no Aberto da Austrália desde 2013. E aproveitando aquela informação de que, além de Alexandre de Moraes, que seria o alvo principal, ministro Gilmar Mendes e mais 30 mil pessoas que foram espionadas na ABIN, segundo denúncia, o ex-deputado Alexandre Frota aproveitou e enviou um requerimento à Polícia Federal para saber se também foi espionado pela ABIN. O que poderia se espionar de Alexandre Frota? É estranho, mas também o presidente Lula disse que será o maior prazer explicar o corte de emendas para líderes do Congresso. Ele vai explicar, mas não sei se vão aceitar. A Polícia Federal também apura indícios de que a ABIN montou operação paralela para inocentar Jair Renan em inquérito. Ele é um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos aqueles que eram bolsonaristas ou agora são situação vão receber um bombardeio realmente da Polícia Federal, principalmente aqueles que poderão ser candidatos em 2024, já nesse ano, a prefeituras do nosso Brasil lá fora. Em carta, o presidente americano Joe Biden chamou o Lula de amigo e diz que estarão lado a lado para que a democracia triunfe. Mas não esqueçam que, em outra oportunidade, o Obama também disse que o presidente Lula era o cara. Inclusive escreveu um livro. Mas depois ele corrigiu. Aí parece que ele não, de posterior, sabendo bem dos fatos, ele voltou atrás. E aí já aquela expressão de o cara não valia mais, segundo ele divulgou. O nosso Papa, ele é moderninho, está evoluindo cada vez mais, e ele afirma que bênçãos a LGBT são para indivíduos e não para aprovação de união. A Corte Internacional de Justiça determina que Israel tome medidas para prevenir um genocídio na faixa de Gaza. Quer dizer, tirar fora quem é residente ou palestino e quem são os guerrilheiros do Hamas. É muito difícil, uma vez que os guerrilheiros do Hamas fazem o povo palestino de escudo humano a eles. Também no Brasil, um leilão da Receita Federal terá uma Ferrari avaliada em 5 milhões. É um carro luxuoso realmente. O Rei Charles passa bem após realizar um procedimento de próstata. O prazo para aderir ao parcelamento do IPVA 2024 com desconto termina na próxima quarta-feira, aqui no nosso Rio Grande do Sul. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de guardas municipais para portarem armas de fogo fora do serviço. O Supremo, inclusive, já tem uma decisão nesse caso, que diz que os guardas municipais só poderão usar a arma de serviço e não a sua arma particular, senão eles incorreriam no porte ilegal de arma. Também a Justiça norte-americana aceitou um pedido de recuperação judicial da companhia Gol, mas ela perdeu muito dos seus acionistas, ou seu valor real. Também com o aumento de casos de dengue, o governo e estados preparam ações para enfrentar a crise. O governo federal já anunciou que adquiriu algumas doses de
vacina para dengue 750 mil, mas serão aplicadas somente agora em fevereiro. Está crescendo o número de contaminados, já tivemos inclusive mortos em 2024. Está muito lenta a atitude do governo federal e, segundo essas doses adquiridas, vai abranger somente 1,1% da população alvo. E são outras pessoas que também estariam com esta possibilidade. É o alvo avaliado pelo Ministério da Saúde. A Justiça também barra mais de 1 milhão em emendas e suspende parcerias da Prefeitura de Porto Alegre. No nosso Rio Grande do Sul, a primeira fase da Operação Golfinho já registra mais de 1.400 prisões. Ainda da Brigada Militar, eles prenderam 8 e apreenderam 5 armas de uma operação na Alvorada. A Gol perdeu, agora em números, 179,31 milhões de valor de mercado após entrar em recuperação judicial nos Estados Unidos. Sem teto nem perspectivas, milhares de palestinos de Gaza se amontoam na fronteira com o Egito. Autoridades também relembram o Holocausto e alertam sobre o avanço alarmante do antissemitismo. Tem uma notícia que também causou muito alvoroço, que foi uma loja na Bahia exigiu funcionária branca e sem filhos no anúncio de emprego e gerou revolta. Mas não esqueçam que em outras oportunidades, quando havia a possibilidade de indicação de um ministro do Supremo, onde entrou o Zanin e também o Flávio Dino, a pedido, inclusive liderada pela Janja, de que fosse uma mulher e negra. Quer dizer, daí podia, competência fica em segundo plano. E não gerou revolta. Comentários houveram, eu fui um que comentei, mas o pessoal ficou frio. É assim que eles são. Mas são estas algumas das notícias do dia de hoje. Nós esperamos que em outra oportunidade, se houverem mais, estaremos aqui para informar a vocês. Muito obrigado por estarem conosco.